a gente pode comemorar, então, que um dos caras mais sem noção na internet finalmente teve um pouquinho do que ele merece, porque eu ainda acho muito pouco o que aconteceu com ele. Então quer dizer que o rei de Orlando foi inventar de falar mal da Anitta e do BTS, mano. Não é possível, cara. Ele desafiou os fãs de BTS da Anitta a derrubar a conta dele. Deu 72 horas pra eles, e eles conseguiram, mano. Ele foi banido permanentemente do Instagram e do TikTok. Ah, se arrependimento matasse. Não, esse cara é bizarro, mano. Ele só tem falas absurdas, preconceituosas. Dessa vez ele se ferrou, hein, mano. Muito obrigado, fãs da Anitta e fãs de BTS também. Bom, eu sou o Esquilo e vamos entender tudo isso que tá acontecendo aqui no Fofocando com o Esquilo. Antes de tudo, ó, não esqueça de deixar o like aí no vídeo, por favor, que me ajuda demais, mano. Henrique Manzioni, mais conhecido como o Rei de Orlando. De verdade mesmo, é uma pena o que esse cara se tornou, cara. Eu lembro de ter conhecido ele lá na época dos Niggles, da Niggle House, quem já acompanhou sabe. Basicamente, os Niggles eram dois youtubers que gravavam lá nos Estados Unidos, mostravam a sua rotina vivendo lá nos Estados Unidos. E eu era muito fã deles na época, mano, muito fã mesmo. Eu tinha até FC pra eles na época. E, pô, esse Manzioni aí, esse Rei de Orlando, que não era Rei de Orlando na época, sempre aparecia nos vídeos dos Niggles. Eu acabei começando a gostar dele também. Ele parecia ser uma pessoa legal, uma pessoa divertida. Mas aí do nada ele encarnou esse personagem que só fala absurdo, mano. Ele se esforça pra conseguir falar os maiores absurdos possíveis. Pra chocar mesmo. Ele já assumiu isso, que ele fala pra chocar mesmo. É o personagem dele. Não, ele fica usando isso, é só um personagem pra conseguir falar o que pensa. E aí quando a água bate na bunda, ele fala, mas era só um personagem. E ele também usa esse fato dele não morar no Brasil pra se esconder, porque vai ser mais difícil alguém processar ele. E pelos crimes que ele comete, né, os crimes de ódio que ele comete na internet, vai ser mais difícil dele se ferrar lá, porque as leis de lá são diferentes daqui. Enfim, ele ficou conhecido no começo desse tal de Rei de Orlando por falar mal da Thaís Carla. Falar mal coisa nenhuma, ele era bem gordofóbico, mano. O máximo de gordofóbico que alguém conseguiria chegar. Falava as piores coisas possíveis que alguém poderia falar pra uma pessoa que é gorda. Vai ser um pouco difícil eu achar os vídeos dele pra colocar aqui como exemplo, porque como eu falei, ele perdeu o Instagram e o TikTok. Então todos esses vídeos dele sendo preconceituoso desapareceram. Mas imaginem as maiores atrocidades que alguém poderia falar pra uma mulher gorda. Pois é pior ainda. De qualquer forma, eu nem ia conseguir colocar aqui no vídeo as falas dele, né? Porque com certeza o YouTube iria derrubar o meu vídeo. Mas além de gordofóbico, ele também é homofóbico. Olha ele aí chamando os homossexuais de abominações. Cara, uma das coisas que mais me incomodam hoje em dia é viado fazendo ginástica mental pra querer ser cristão. Vocês não são cristão, mano. Vocês são abominação aos olhos de Deus e fim. Entendeu? Isso quer dizer que eu sou melhor que vocês? Não! Mas não tem como viver uma vida cristã sendo uma abominação. Entendeu? Não tem brecha na Bíblia. Mano, esse é o cara que a gente tá falando hoje. E olha ele aí falando também sobre o futebol feminino. Porque ano que vem tem Copa do Mundo feminina, tem que valorizar um belo de um grande pra você e pra um bando de lava-louça correndo atrás de uma bola, ou sua deputada esquerdista de merda. Vê se tem homem falando, vem me assistir no Fashion Week. Cada um no seu quadrado, mano. Quando sair o campeonato mundial de quem limpa a casa mais rápido, aí você me chama, entendeu? Ou um reality show de baliza pra nós dar umas risadas. Aí nós liga a TV, mano. Tá ligado? Pô, velho. Não era, já pode votar, já pode dirigir, quer jogar bola também? As ideias dessa mulher aí, mano. Vai arear umas panelas que tá com tempo demais. Sei nem quem que te liberou da internet. Bom, esses são apenas alguns vídeos dele que furaram a bolha. Ele fala muito mais absurdo que isso. Mano, era bizarro entrar no perfil dele. Eu bloqueei ele. Eu bloqueio poucas pessoas na internet, mano. Mas eu bloqueei ele. Eu não queria estar passando no meu Reels e aparecer mais um vídeo falando as maiores atrocidades. Mas enfim, o Rei de Orlando tava se achando bonzão. O intocável, o rei mesmo, Ninguém consegue processar ele facilmente. Então ele ficava falando os absurdos dele. Só que aí ele resolveu falar da Anitta, achando que não ia dar em nada. Não só da Anitta, ele falou. Ele também falou do BTS. O cara mexeu com as duas piores comunidades de se mexer, mano. Todo mundo sabe que não se mexe com fã de BTS. Acho que tudo começou com esse imbecil falando sobre o show da Anitta. Ela proibiu a venda de bebidas alcoólicas no show dela. E ele comentou, proibido vender álcool, apenas a alma. Pra quem não sabe, a Anitta é do candomblé. E ele tava se referindo à turnê Equilibrium da Anitta, que foi proibida a venda de álcool. E essa declaração dele, esse comentário dele, foi interpretado por muitos como um ataque à religião dela. E realmente foi, tá ligado? E aí essa frase dele acabou repercutindo bastante e saiu em página de fofoca. E aí sabe o que ele fez? Ele pegou esse post da página de fofoca pra falar mais absurdos ainda. Agora pronto, cometi um crime porque falei que no show da Anitta não pode vender álcool, só pode vender a alma. Às vezes, eu tô só sendo intolerante religioso mesmo. Mas às vezes é só piada, gente. Era só uma piada. A notícia do bagulho é que não pode vender álcool. A foto é a Anitta sentada, mano, numa cadeira de véu, um trono do rei das trevas. E aí eu faço um comentário que é uma piada. Pronto, intolerância religiosa. Uma piada, né, Rei de Orlando? Foi só uma piada, vindo de você. O cara conhecido por falar as maiores atrocidades possíveis. Ele é todos os fóbicos possíveis, tá ligado? Aí vem agora meter essa, é só piada, foi só piada. Você é intolerante religioso sim, mano. Todo mundo já sabe disso, não é a primeira vez que você fala um negócio desse. Não vem com essa falar que é só personagem, que é só piadinha, não. E aí, então, ele cometeu o maior erro da vida dele. Ele desafiou os fãs da Anitta, mano. Né? Aí a futriqueza...
foi lá, Anitters, já sabem o que fazer. Amigos, eu desafio um por um de vocês. Mas pode se unir todas as páginas de fofoca do Brasil, pode se unir Futriquei, Alfinetei, Choquei, meu vocês, quem quiser, levantar, mano, campanha de denúncia, todos os fãs da Anitta, entendeu? Um saindo do rabo do outro pra me denunciar em massa. Eu duvido, eu quero ver vocês derrubar meu perfil. Sabe por que não vai? Porque vocês vão aprender de uma vez por todas que aonde eu vivo, nos Estados Unidos da América, não existe crime de opinião igual nesse lixo de país aí que é o Brasil. Se lasquem todos vocês que são fã dessa vagabunda macumbeira. Era só uma piada, né, Rei de Orlando? E agora? Foi só uma piada também? Ou realmente você quis falar o que você acabou de falar? Mano, esse cara realmente achou que nada ia acontecer com ele. Ele tava se sentindo muito seguro. Porque ele mora nos Estados Unidos. Lá não existe crime de opinião, ninguém vai derrubar o perfil dele. E aí ele desafiou todo mundo pra fazer mutirão pra derrubar o perfil dele, E aí corta pra ele triste porque foi permanentemente banido do Instagram e do TikTok. Parabéns, Mas antes disso, ele tinha continuado debochando, falando dos fãs da Anitta, achando que nada ia acontecer. Ele estava convicto que ia ser só mais um cancelamento pras costas do Rei de Orlando, pras costas do personagem dele. Mas aí depois de um tempinho de ataque, ele anunciou que iria aposentar o Rei de Orlando e apagar tudo relacionado a ele. Vou, mano, infelizmente eu vou. Quer dizer, infelizmente pra quem curte, né? Felizmente pra mim que vou finalmente me libertar dessa carga negativíssima que é o Rei de Orlando. Foi, sabe, tipo, me consome muito, assim, mentalmente falando, pessoalmente, minha vida pessoal, espiritualmente, tudo. É legal, é divertido pra vocês, mas pra mim é uma merda, tá ligado? É um personagem que, tipo assim, mano, me desgasta. E eu só realmente não quero mais. Olha só, mano, então ele decidiu acabar com esse personagem, logo agora, Vai se libertar finalmente dessa carga negativa que é o Rei de Orlando. Ah, mano, então no fim era só um personagem, né, que ele nem queria fazer. Que bom que ele vai se libertar dessa carga negativa. Nem ele aguentava mais os absurdos que ele tinha que falar pro personagem dele, né, o Rei de Orlando. Vai catar coquinho, Manzioni. Você é o Rei de Orlando, não tem personagem, mano. Você usa isso de personagem pra você falar o que você pensa, tá ligado? Tudo bem, você pode usar o personagem pra exagerar um pouco mais, né? Você dá a sua opinião, só que exagera um pouco mais. Ser mais babaca do que normalmente, mas mesmo assim, mano, continua sendo você. Você só usa essa máscara pra expor o quão repugnante você é, tá ligado? Não vem essa de falar que é só um personagem. Que personagem bizarro é esse que você criou, mano? Quem que cria um personagem desse? Personagem gordofóbico, homofóbico, transfóbico, racista, xenofóbico, misógino, entre um monte de outras coisas que ele é, mano. Esse personagem aí, né? Só um personagem. O cara criou o pior personagem que alguém poderia criar, tá ligado? A troco de quê, mano? Engajamento de gente esquisita? Agradar uns esquisitos que concordam com essas falas dele, tá ligado? Aplaudem o preconceito dele. Sério que essa era a meta de vida dele? Esse era o objetivo dele, agradar esse tipo de gente? Esse era o seu propósito então, Manzioni? Ser a voz da escória da sociedade. Que legal esse seu personagem, hein, mano? Parabéns aí. Vai sempre ser lembrado por esse bosta que você foi e ainda continua sendo, Porque não adianta só tirar a coroa, continua sendo você, tá ligado? A gente sabe que no fundo não era só um personagem, mano. Você tem essas opiniões. Você só não vai expor do jeito que tava expondo na internet, né? Até porque deu merda. E se você quisesse, agora vai conseguir mais, né? Você foi banido. Mas enfim, depois dele anunciar que iria aposentar o Rei de Orlando, porque era um personagem que desgastava muito ele, os fãs da Anitta comemoraram e começaram a debochar dele. Ele viu que tava sendo atacado, aí decidiu aposentar o Rei de Orlando. Que isso, não aguentou, mano? Arregou? Tava com medo da conta ser derrubada? Mas aí então o cara foi lá e dobrou a aposta. Ele gravou um vídeo dando 72 horas pros fãs da Anitta e do BTS derrubarem a conta dele. Esse é o último vídeo do Rei de Orlando e o meu mais sincero deboche de todos os Anitters e agora o ARMY de BTS que estão lá unidos no TikTok, comemorando que eu vou aposentar meu personagem achando que é por causa de vocês. Vocês acham mesmo que eu já mexi com um peixe grande, deputado, STF, a porra toda do governo inteiro e eu vou estar preocupado com puta que fica balançando em clipe de música e com pastel de flango lá da Coreia e além do mais com fã-clube de criança retardada, vida enrustida e tráfico frustrado? Ah, pelo amor de Deus, eu tô preocupado com você. Eu dou 72 horas. 72 horas pros dois fã-clubes juntos, após o maior fã-clube da América Latina derrubar meu perfil. Vamos ver se vocês conseguem fazer alguma coisa. Bando de retardado, pra minha cara de que interesse de vocês, ô. Se Olha ele aí de novo, mano. Não ia aposentar o Rei de Orlando? O que que aconteceu? Esse é o Manzioni agora. Não dá pra diferenciar muito, tá ligado? Não, o cara conseguiu adicionar mais um preconceito pra lista, mano. Xenofobia. Ele foi xenofóbico logo com os BTS, mano. Na moral, cara. Esse daí pediu, mano. Esse daí pediu. Que coragem, hein, Manzioni? A última pessoa que mexeu com eles não acabou muito bem, não. Acabou de acontecer com a Pietra Bertolazzi. Pra quem não acompanhou, o BTS fez um show na final da Copa do Mundo. E ela fez um post dizendo que nada deixou ela mais chocada do que ver um grupo de homens afeminados, vaidosos, cheios de caras e bocas, e que deixou ela com vergonha alheia. É uma das maiores referências da geração atual. E isso chocou ela. Ela falou muito mais coisas também, postou mais um monte de coisa ela falando mal de BTS. E obviamente os fãs do BTS não deixou por isso, mano. Acho que ela também não aprendeu com o erro do Orochinho lá atrás. Quem lembra, mano? Esse aí se ferrou também, viu? Ele foi mexer com os BTS, com as ARMYs. Ele se ferrou também. Enfim, acabaram divulgando todos os dados dela. CPF, RG, CNH, nome do pai e da mãe, endereço, tudo. Vazaram tudo dela. E aí, meus amigos, fizeram uma festa, Teve gente postando que afiliou ela ao PT,
debater. Outros postando que colocaram ela como mesária nas eleições em vários estados diferentes. E também os fãs foram atrás de marcas e empresas que trabalham com ela pra pressionar eles a romper a parceria com ela. E, mano, eles traduziram o que ela falou e mandou pra fã-clubes internacionais pra eles também atacarem ela. Mano, fizeram um inferno na vida dela. Ela falou que ia se ausentar do perfil dela por um tempo, depois privou o perfil. Aconteceu isso não faz nem um mês, tá ligado? E o Rei de Orlando foi lá e achou que nada de ruim poderia acontecer com ele. Deu ainda um prazo pra eles, desafiou mesmo, deu 72 horas pra ver se eles fazem alguma coisa com ele. E nas primeiras horas ele ainda tava confiante. Olha ele aí acordando e debochando do pessoal que tentou derrubar ele. Nitters, quer dizer então que nas madrugadas vocês se reúnem pra derrubar meu perfil e aí vai mandar mensagem lá no Manziverso falando: vai, toma, otário, perdeu o perfil principal. E aí no outro dia de manhã, surprise, motherfucker! Eu tô de volta, né, velho? Trabalhem mais que vocês têm até amanhã ainda, né, pra cumprir as 72 horas pra derrubarem meu perfil definitivamente, porque depois disso vocês vão ter que engolir a seco a derrota de vocês, e aí eu também vou seguir minha vida e tá tudo certo. Mas boa sorte aí, continue tentando. Mano, eu nunca vi alguém implorar tanto pra se ferrar, cara. Eu nunca vi isso. O cara realmente tava confiante que nada ia acontecer, porque nada iria acontecer com ele, mano. Bom, acabou que aconteceu, né? O próximo vídeo que ele postou foi em um outro perfil que ele criou, mostrando que a conta dele foi permanentemente banida do Instagram, mano. O bem venceu. Sim, a minha conta foi permanentemente banida do Instagram. Então esse é definitivamente o último vídeo do Rei de Orlando, e aqui eu vou explicar pra vocês o porquê, o que aconteceu, como aconteceu, e contextualizar todo o enredo dessa novela que aconteceu nos últimos dias, certo? Cê é louco, faz tempo que eu não vi uma notícia tão boa assim, mano. Ver uma das maiores escoras da sociedade se ferrando desse jeito, tendo o perfil banido pra nunca mais postar nada, tá ligado? No TikTok também, perdeu o Instagram e o TikTok, e não é a primeira vez. Ele já tinha perdido o Instagram dele de 4 milhões de seguidores por transfobia, tá ligado? Então ele é babaca, ó, tem tempo já, e ele se ferra por isso e continua, tá ligado? Não, eu espero de verdade que esse banimento dele seja daquele lá, que mesmo se ele criar uma outra conta, também vai ser banida, tá ligado? Ele não pode mais criar conta. Eu espero que seja desse tipo de banimento. Se for realmente essa nova conta que ele criou, vai cair também. Eu vou falar do Rei de Orlando em terceira pessoa, inclusive eu vou até tirar a coroa, porque quem vos fala aqui é o Henrique Manzioni, que é o cara por trás do personagem. E apesar de vocês não acreditarem que é um personagem, a perspectiva de vocês da realidade não altera os fatos, né? Então assim, o Rei de Orlando por muitos anos, aliás, não por muitos anos, o Rei de Orlando começou com humor, aí foi pro humor ácido, aí virou um humor tóxico, aí virou um formador de opiniões, aí virou um formador de opiniões ácidas, aí virou um formador de opiniões tóxicas, e aí virou destilação de puro ódio. Pelo menos ele reconhece isso, né? Que esse bosta só destilava ódio gratuito pela internet, pelo simples objetivo de chocar quem vai assistir, tá ligado? Pra ter um segundinho de fama. Os mais sinceros, bem feito pra você, cara. Na moral mesmo. Faz tempo que eu queria fazer vídeo de você, velho. Faz tempo. Só que como eu falei, os vídeos dele, ele fala tanto absurdo, que mesmo se fosse só pra criticar, o YouTube ia acabar derrubando o meu vídeo. Não dava pra colocar aqui. Não, ele merecia uns bons processos criminais, tá ligado? Se fosse aqui no Brasil, ele já teria se ferrado, viu? Não, só quem já viu os vídeos dele sabe os absurdos que ele falava, tá ligado? E por que isso aconteceu? Porque eu me caí numa vaidade, e eu tô falando de peito aberto, tá? Eu tô, assim, mostrando vulnerabilidade pra vocês entenderem como funciona, pelo menos funcionou pra mim do lado de cá, de quem tá do outro lado da câmera, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que essa já é a terceira vez, né, que eu falo que vou acabar com o Rei de Orlando, porque eu já vinha falando, e deu coincidência que eu comprei uma treta no final que eu acabei perdendo, né, depois de muitos anos achando que o Rei de Orlando era imbatível, invencível, mas eu vou contextualizar vocês. Só que eu me caí numa vaidade do hype. É muito gostoso, assim, é de uma enorme satisfação para um criador de conteúdo abrir o Instagram, a rede social que for, o meu TikTok, quando foi banido alguns meses atrás por transfobia, tinha quase 4 milhões de seguidores. Eu juntei aí só nas minhas redes sociais, nesse tempo aí que eu tô na internet, papo de 4 bilhões de visualizações, tipo assim, já no formato de vertical, né? Sem contar inúmeras outras páginas, televisão, enfim. E eu caí, né? Eu me tornei refém dessa vaidade do hype. Porque é muito gostoso você abrir sua rede social e de notificação, de gente falando e o seu nome na boca do povo, e a gente falando bem, e a gente falando mal, e aquela treta infinita, e você tá em evidência. Isso é muito bom. Nossa, Rei de Orlando, deve ser muito legal mesmo você entrar no seu Instagram e só ter criminoso te elogiando, só gente babaca. Você entra nas notificações lá e tem um monte de transfóbico, homofóbico, xenofóbico, intolerantes religiosos, te seguindo e curtindo as suas coisas, comentando as suas coisas. Deve ser muito legal, hein? Deve ser muito legal pra você que é um deles, né? Esse então era o prazer da vida dele, ver notificação, tá ligado? Ter curtida na internet, conseguir fama sendo um otário do caramba. Parabéns aí, Manzioni. Tomara que tenha valido a pena pra você, que você esteja satisfeito com o que você fez. Porque agora, pelo resto da sua vida na internet, esse vai ser o seu público. Você vai ter que abraçar esse público agora. Você só vai ter fãs assim, tá ligado? A escória da sociedade, que só vai esperar a mesma coisa de você, tá ligado? Nunca vai fechar uma publicidade na vida, por motivos óbvios. E não importa se você mudar de conteúdo, começar a fazer outra coisa. Isso vai te perseguir pra sempre, mano. A internet não esquece, As pessoas vão lembrar. Pra sempre as pessoas vão te relacionar ao Rei de Orlando. O ser mais odiável do planeta, tá ligado? Você conseguiu, mano. Você conseguiu o que você queria. Isso
pode corromper algumas pessoas. Não me corrompeu como ser humano, porque existe um abismo gigantesco entre eu e o Rei de Orlando. Mas talvez me corrompeu como criador de conteúdo, porque me fez refém de ser cada vez mais absurdamente insano no que eu fazia e no que eu falava. Nem você acredita que tem um abismo absurdo, cara. Nem você acredita nisso. Você é o Rei de Orlando, cara. Você é aquele cara. É só uma coroa que você colocava na cabeça. Não mudava a pessoa, tá ligado? É a mesma pessoa. Ninguém que não concorda com as coisas que você falou iria criar um personagem pra falar aquelas coisas, tá ligado? Porque são absurdos, não é coisinha boba. Ninguém que discordaria daquelas coisas iria naturalmente abrir uma câmera e falar aquele tipo de coisa. Por exemplo, uma pessoa que não é racista, que abomina o racismo, nunca iria criar um personagem racista, tá ligado? Que tem falas racistas. Nunca iria querer ter uma comunidade baseada em atacar pessoas negras, por exemplo. Alguém que não concorda com homofobia não iria criar um personagem homofóbico, tá ligado? Pra espalhar mais ódio ainda pela comunidade. É simples assim, mano. Não tem essa. Não vem essa falar que é um personagem que é diferente da pessoa por trás. É a mesma pessoa, tá ligado? Pô, racismo recreativo, homofobia recreativa. Não vem com essa de falar que é só piada, que é só um personagem. Não tem essa não, mano. Não tinha um amigo pra avisar também, pelo amor de Deus. O que aconteceu com os Neagles? Com certeza eles não concordam com as coisas que você fala, né? Com certeza, eu espero. Isso daí realmente iria me chocar se eles concordassem. Mas de verdade, eu queria saber a opinião deles, o que eles acham disso. Se bem que na pesquisa que eu tava fazendo, eu vi que o Eagle tava te entrevistando, né? Então, aparentemente, não sei. Não sei se ele desgosta tanto assim das coisas que ele fala, porque pra entrevistar o cara, eu cortaria a amizade completamente com um cara desse, mano. Se eu tenho um amigo e ele começa a gravar vídeo falando as coisas que ele falava, você é louco. E durante todos esses anos, eu fiz as maiores atrocidades que vocês imaginam dentro da internet. E eu não achei que a minha coroa ia cair com algo tão idiota. Não é a primeira vez, né, pra vocês entenderem, eu fui falar mal da Anitta. Fiz um comentário, na verdade, olha como as coisas são. Eu nem ia fazer um vídeo, fiz um comentário numa postagem zoando, saiu numa página de fofoca, aí eu peguei o gancho, fiz um vídeo em cima, aí começou a guerra dos fãs da Anitta comigo, e não é a primeira vez que eu faço vídeo da Anitta, hein? E aí nisso a galera do BTS lá do ARMY se envolveu e eu fiz um desafio. E a galera comprou, né, dobrou a aposta, e eu achei que jamais eles conseguiriam derrubar minha conta. Pois bem, conseguiram. De novo, eu poderia entrar com recurso pro advogado, mas a gente tem que entender que na vida, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, entendeu? Não, imagina ele chegando pro advogado e falando: ah, minha conta do Instagram foi derrubada sem motivo nenhum. Aí o advogado vai lá ver o que ele postava, e é só ele falando as piores atrocidades possíveis, tá ligado? Nossa, o juiz ia rir da cara dele se ele pedisse pra voltar o Instagram. Se ele abrisse uma ação contra o Instagram pra voltar a conta dele. Por isso que ele não vai nem tentar, mano. Ele sabe que não vai voltar. Tô buscando um recomeço. E talvez essa seja a forma mais clara e objetiva de eu finalmente romper essa barreira, sabe? Cortar o cordão umbilical de uma vez e buscar novos desafios e novos horizontes. Então, de fato, o Rei de Orlando não vai estar mais na internet. Não vou pedir desculpa, eu sustento tudo que eu falei dentro de personagem, porque vai morrer lá. E aqui, quem quiser acompanhar, eu não sei o que eu vou fazer na internet ainda, mas eu vou estar por aqui, certo? E é aí que você se engana, Manzioni, porque o personagem não vai morrer. Ele sempre vai estar com você, porque é você, tá ligado? A única coisa que muda do personagem pra você é que você coloca uma coroinha na cabeça, As pessoas nunca vão diferenciar o que é o que. Sempre vai ser relacionado a você, porque saia da sua boca as palavras. Não, você tem que ser muito ingênuo pra achar que só porque você tirou a coroa, pronto, acabou, morreu o personagem. Ninguém mais vai te julgar pelas falas que você tinha, morreu. Como se a coroa fosse uma máscara, tá ligado? Como se ele estivesse atuando num filme. Não, mano, é vida real, cara. Tem que ser muito burro pra você achar que é assim que funcionam as coisas. Você matou o Rei de Orlando e pronto, mano. É isso, caramba. Nossa. Simples assim. Foi o que eu falei, mano. Não importa o que você faça agora na internet. Pra sempre você vai ser esse cara. Ele postou um outro vídeo. Aí o Rei de Orlando arregou, perdeu a conta e falou que era personagem. Galera, o que vocês falham a compreender é que não era aquela conta de Instagram que fazia o Rei de Orlando. Era o Rei de Orlando que fazia a conta do Instagram. Então não é que vocês forçaram o meu personagem a sair da internet. Eu decidi tirar o personagem da internet. Porque se eu quisesse era muito simples criar outra conta na mesma linhagem de conteúdo que eu recuperaria os seguidores assim. O slogan era literalmente vocês pensam, eu falo. Porque o Rei de Orlando dava voz a pessoas frustradas com determinadas situações que eram impedidas de falar aquilo por uma violação da liberdade de expressão delas. Só que ele expressava aquilo de uma forma absurda, né? De uma forma completamente, né, abusiva, vamos dizer assim. Ah, tá, Rei de Orlando. Agora sim você tá falando a verdade, mano. Era óbvio que era isso que você queria. Dar voz pros preconceitos das pessoas, né? Era isso que você queria, era óbvio. As pessoas não podem ser preconceituosas na internet, então você tá lá pra ser preconceituoso por eles. Pra eles republicarem, pra não ter que sair da boca deles, né? Não, olha a liberdade de expressão que ele quer. Ele quer que as pessoas sejam racistas, à vontade, homofóbico, xenofóbico, intolerante religioso. Que legal pra quem você tá dando a sua voz. Essa é a tal liberdade de expressão que ele quer, pessoas poderem propagar o ódio contra a minoria em paz. São pra essas pessoas que o Rei de Orlando tá dando a voz, mano. É isso aí, mano. Parabéns, Manzioni. Parabéns, cara. Por isso que ele tinha tanto orgulho desse personagem dele, né? Ele era a voz das pessoas, mano, dos preconceituosos. E eu, por trás do personagem, tava pagando um preço muito alto por isso, certo? Eu vou deixar um áudio aqui pra vocês ouvirem que eu mandei pra um grande amigo meu no começo desse mês, meu guru da internet, falando exatamente isso.
entendeu? Eu vou expor aqui pra vocês a conversa que eu tive, pra vocês entenderem de uma vez por todas que sim, eu já queria parar com o Rei de Orlando há tempos. Ouve só. Vamos ver então esse tal áudio que ele mandou pro guru da internet, que é amigo dele. Que eu imagino que ele mandou esse áudio pro Igor, pro Igor do canal Nigos, lá que eu falei no começo. Sinceramente, que decepção, hein, Igor? Pô, você continuar tendo contato com um cara que fala aquelas coisas na internet, entrevistou ele e tudo mais. Não sei se você concorda com o que ele fala, mas parece que sim, né? Mas enfim, vamos ver o áudio que ele mandou pro Igor, provavelmente. Então é o seguinte, eu sei que eu já vim com essa história umas 200 vezes, mano. Mas eu preciso acabar com o Rei de Orlando, eu não aguento mais, mano. Só que qual que é o problema? O problema, vou ser bem sincero, e aí fazendo autoanálise eu entendi. Eu tenho a vaidade do hype. Então, tipo assim, eu vou mudar o conteúdo, eu vejo que o bagulho não, entendeu? Eu não tô mais ali no spotlight. Eu vou fazer o que eu sei que funciona dentro do Rei de Orlando e eu vou, enfim, eu vou trazer o Rei de Orlando de volta sempre. Eu preciso pull the plug, tipo assim, de uma vez por todas. Tipo, acabar, matar a marca. Não é, tipo, eu tô, tipo assim, eu tô literalmente decidindo entre, tipo assim, desativar a conta e ficar só com a minha outra conta, que é o Manziverso, ou, tipo assim, matar o Rei de Orlando dentro da conta do Mr. Manzioni, tipo, tirar o personagem, tudo que é do personagem, e começar só, tipo assim, postar coisa normal, tá ligado? Como se eu tivesse transformado a conta original no Manziverso. Vou perder engajamento, vou perder seguidor, mas eu não sei, tipo, só que aquela conta também é muito bichada, um monte de restrição e tal. O que você acha que é melhor? É começar, tipo assim, numa conta zerada, tranquila, ou reaproveitar a conta que já existe? Porque se eu não fizer, tipo assim, esse corte seco, Tramontina, velho, eu vou sempre voltar pra essa merda e eu não aguento mais, velho. O Rei de Orlando, essa p*** vai me deixar maluco. Resumindo esse primeiro áudio dele, ele meio que assume que é um fracassado, que nada que ele tente fazer na internet dá certo. Então, por mais que ele quisesse parar de falar esses absurdos, era a única coisa que ele fazia que tinha pessoas que viam. Era a única coisa que ele fazia que tinha gente que assistia, tá ligado? E ele falando os absurdos dele. Porque tinha os idiotas que concordavam com o que ele falava, e tinha outras pessoas xingando ele. Falem bem ou falem mal, que falem de mim, né, Manzioni? É o único conteúdo que você faz que atrai um certo público, né? Algum público pra você. Você quer atenção. Então qualquer pessoa dando atenção pra ele vai continuar fazendo, ele vai gostar, tá ligado? Mesmo se for falando absurdo. Mesmo se a pessoa que tá dando atenção pra ele seja uma pessoa horrível. Aí se ele tenta fazer qualquer outra coisa, ninguém liga pra ele, mano. É isso que ele assumiu, não, né? Eu espero que isso seja verdade mesmo. E que agora com essa aposentadoria do Rei de Orlando, eu nunca mais tenha que ver a sua cara de novo no meu feed. Se realmente tudo que você tenta, ninguém assiste, a não ser que você esteja xingando as pessoas, sendo preconceituoso, então eu espero que você suma da internet, mano. Vai tentando aí fazer as suas outras coisas e nunca mais apareça pra mim de novo. Eu espero de verdade, Manzioni, que você suma junto com esse personagem. Vai ser um favor pra todo mundo, cara. Não que eu precisasse dar satisfação, mas entenderam agora que não foi vocês que forçaram o meu braço? Fui eu que dei o braço a torcer? Então assim, se eu quisesse, de fato, o Rei de Orlando estaria na internet. O Rei de Orlando estaria na internet. Mas eu não quero. Eu realmente estava cansado e é o que eu falei. Isso foi o sinal que eu precisava. Foi o gancho que eu precisava pra finalmente enterrar de vez algo que já tava me fazendo mal. Então assim, é o que eu falei, o hate de vocês aqui vai continuar perpetuamente, porque toda ação tem uma reação e eu vou lidar com as consequências desse personagem pra sempre. Mas eu só queria deixar isso bem claro pra diminuir talvez só um pouquinho a prepotência de vocês. Tamo junto. No fim, ele só não quer que os fãs do BTS e da Anitta achem que ele aposentou o Rei de Orlando por culpa deles, tá ligado? Pela pressão deles. Talvez não tenha sido por causa deles que esse personagem caiu, mas né? Foi com certeza por causa deles que o seu Instagram e o seu TikTok caíram, mano. Então, muito obrigado, fãs de BTS, fãs de Anitta, muito obrigado, mano. Vocês acertaram muito agora. Meus parabéns pra vocês. O bem venceu, mano. Eu sei que ele nunca vai responder pelas falas dele, tá ligado? Nunca vai ser punido por isso. Mas só dele sofrer um pouquinho, perder mais uma conta do Instagram, ser banido, eu espero que seja permanentemente mesmo, já dá um pouco de paz no coração. Muito obrigado a todo mundo que ajudou a derrubar a conta desse cara, mano. Meu Deus do céu. Nossa, se eu tivesse um champanhe agora, eu ia estourar. Não, bizarro, o cara desafiou os fãs da Anitta e do BTS, deu 72 horas pra eles derrubarem a conta dele. Quem que faz um negócio desse, mano? Mas bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo quando eu postar, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Beijão.